paz, queridas. Eu quero iniciar aqui agradecendo a Deus, em primeiro lugar, o privilégio de estar aqui com vocês no Congresso Cura 2020. É um congresso que eu gosto demais. A gente ouve muitas pessoas falando a respeito desse congresso. Eu tenho muita vontade de estar participando aí pessoalmente, ainda não tive aí esse privilégio, mas louvo a Deus porque Ele me deu o privilégio de estar aqui hoje com vocês de forma virtual. E eu agradeço muito o pastor Danilo, pastora Mônica, são pessoas, são amigos do nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por essa igreja, a nossa igreja, eu, Cezinha, nós admiramos muito vocês, vocês são referência para nós. E eu agradeço de todo o meu coração. A gente fica um pouco nervosa aí, fica um pouco tensa. Meu Deus, olha no Congresso Cura, eu falei aqui, né, em Laranjeiras. Mas meu coração está muito, muito feliz, está transbordante. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E um testemunho, coisas que eu vivenciei, eu acredito que Deus pode falar com você neste momento, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, você que pode aí, abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E esse texto é um texto que eu gosto bastante, uma história bem conhecida de vocês. Fala a história de José do Egito, que na verdade ele não é José do Egito, né? Vocês conhecem muito bem, vocês trabalham aí a respeito desse personagem, o livro do pastor Danilo. Mas eu gostaria de ler com vocês esse trecho, diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Até aqui. E eu também quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 apenas. Deuteronômio, então, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Até aqui. Bom, para aquelas que não me conhecem ainda, o meu nome é Suelen. Eu sou esposa do pastor Cezinha Cita. Nós temos 2 filhos. O mais velho se chama Lucas, o mais novo se chama Davi. E nós moramos numa cidade pequena do interior do Paraná, chamada Laranjeiras do Sul. Talvez você ainda não tenha ouvido falar dessa cidade, mas é uma cidade linda, é uma cidade gostosa. O slogan da cidade diz assim: é bom viver aqui. E é verdade, eu gosto desse slogan porque é bom viver aqui. A cultura é gostosa, o povo é muito legal, é de gente simples igual nós. E a gente ama, eu e o Cezinha, nós, se Deus quiser, queremos viver aqui o resto da nossa vida. Nós também pastoreamos uma igreja, comunidade cristã Zoe.
E nesse lugar onde Deus nos plantou, nós temos tido o grande privilégio de ver as coisas que Deus tem feito aqui nesse lugar. Nós pastoreamos um povo, uma igreja de gente simples, mas também, ao mesmo tempo, esse povo é dedicado. A dedicação desse povo aqui, ela é tão grande que chega a constranger o meu coração. Às vezes eu e Cezinha ficamos admirados, conversando a respeito das coisas que a gente observa na nossa igreja. E nós temos tido a graça de Deus de experimentar coisas muito grandes acontecendo aqui na nossa cidade e na nossa região. Deus tem nos abençoado com muitas células, muitas casas de paz que nós aprendemos com essa igreja tão amada que vocês são. Nós aprendemos com vocês e louvamos a Deus por isso. Os pontos de pregação espalhados pelos bairros, o avanço missionário, a plantação de igrejas que tem acontecido em toda a nossa região, no Brasil e graças a Deus em alguns países também. Nós temos conseguido alcançar. E a gente tem percebido pessoas deixando tudo para trás, para se mover em prol de uma palavra de Deus, em prol da direção que Deus deu para que o reino cresça, para que o reino avance. Eu tenho visto um povo realmente apaixonado. E é interessante, eu gosto muito de pensar e ouvir quando algumas pessoas vêm até a nossa igreja e elas dizem: olha, a igreja de vocês, a gente percebe que tem um povo apaixonado. Isso alegra tanto meu coração, tanto porque são várias pessoas que falam isso, então eu percebo que realmente isso é perceptível não só para nós, mas para outras pessoas também. E desde que nós chegamos aqui, nós temos vivido a concretização de uma palavra de Deus sobre a nossa vida, a respeito do nosso ministério, de que nós viveríamos obras maiores. Nós realmente temos vivido obras maiores nesse lugar. E essas coisas têm acontecido, nós estamos vivendo tantas coisas grandes, apesar de nós. Apesar de nós. E esse, queridas, é um sonho. É um sonho, eu sinto isso no meu coração, que eu tenho vivido um sonho que eu tenho desde muito novinha. Quando eu ouvia os profetas falando a respeito deste tempo, eu guardava essas palavras no meu coração. Quando eu ouvia a voz audível do Senhor trazendo para mim promessas, e eu sempre as guardei no meu coração. E hoje eu tenho tido esse privilégio de viver esse sonho de menininha. E sabe que eu nasci num lar cristão. Tive o privilégio. E eu aprendi tantos princípios desde muito nova. E um desses princípios que eu aprendi foi o princípio de amar a Deus. Agora, eu gostaria que você entendesse um pouquinho aqui da minha história para nós podermos continuar. Eu tinha um nível muito alto de envolvimento com as coisas de Deus. Você que nasceu na igreja, né, vamos dizer assim, você que teve o privilégio de nascer num lar cristão, você talvez vai se identificar com aquilo que eu estou falando. Eu me envolvi com tudo. Eu permiti que os princípios da palavra de Deus fossem incutidos dentro do meu coração e eu ia vivendo aquelas coisas de fato. E eu sempre fui tão envolvida dentro ali da igreja, eu liderava muitos ministérios, eu gostava, às vezes eu criava coisas, né, para poder liderar, para poder fazer, porque o meu sonho era ver mesmo as coisas acontecendo, o reino de Deus avançando, mas eu sempre tive um questionamento no meu coração. Dentro de mim havia sempre uma pergunta: será que o meu coração está com a motivação correta? Será que eu estou fazendo tudo isso? Será que eu lidero ministério? Será que eu sou tão ativa porque eu aprendi isso desde pequena? Ou porque de fato meu coração está em Deus e eu amo o Senhor e é isso que me motiva? Sabe, eu me lembro de ter tido crises muito grandes, intensas, principalmente ali na minha adolescência, a respeito desse assunto. Mas toda a minha vida, tudo o que envolvia a minha história ali, ela parecia que ela ia sempre tomando um rumo para esse lado, para um ministério, para um chamado, para uma vida com Deus. Então, eu me lembro que eu me apaixonei por um rapaz.
E eu não sabia, quando eu me apaixonei por ele, que ele tinha um chamado pastoral. Eu me apaixonei por um seminarista sem saber, e nós começamos a namorar, e nós noivamos e nos casamos. E sabe, queridas, eu me casei em janeiro, e em fevereiro nós já assumimos o pastoreio de uma igreja aqui na nossa região. E a minha vida sempre foi assim. Nunca mais deixamos o pastoreio, né? Nunca mais deixamos, desde 2007. E então a minha vida sempre foi assim, e eu sempre fiquei feliz com o rumo que as coisas estavam tomando. Eu sempre quis isso para minha vida. Mas quem nasceu num lar cristão sabe quão grande é a dificuldade para nós não cairmos na religiosidade, para nós cuidarmos do nosso coração, para ter certeza de que está fazendo algo não por aquilo que foi ensinado a vida toda, mas de coração, de verdade. E dentro disso, e até mesmo hoje em dia, na nossa igreja, nas coisas que a gente tem provado, tem acontecido tantas coisas maravilhosas. E existe ainda um questionamento, mais um questionamento dentro de mim. Qual é a expectativa do Senhor em relação a tudo isso? Qual é a expectativa do Senhor em relação a tudo isso que eu faço? Será que o que Ele deseja são muitas igrejas? Eu procuro sempre avaliar o meu coração sobre a forma como eu estou agindo. E eu penso nisso, será que Deus deseja muitas células? Será que Deus deseja muitas pessoas? Eu acredito que isso também está no coração do Senhor. Mas o texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 6, é um texto que eu tenho sempre comigo. Eu gosto demais dele, já preguei ele em outras ocasiões. E esse texto, Deus está dando para nós uma ordem. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto de Deuteronômio 6. Deus está dando para nós uma ordem. Ele diz, e essas palavras que hoje te ordeno. Quais palavras? As palavras são, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe que a Bíblia fala para nós que em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40, quando Jesus foi interrogado a respeito do maior de todos os mandamentos, Jesus cita exatamente esse texto de Deuteronômio como sendo o primeiro e grande mandamento. E ele ainda completa, né? Ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento e semelhante àquele outro. E Jesus cita exatamente Deuteronômio 6. Jesus fala que desses dois mandamentos, de amar a Deus e amar as pessoas, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, queridas, amar a Deus é a base para todas as outras coisas. E tudo depende que nós amemos a Deus de forma completa. E também ao próximo, dessa mesma forma. E eu fico pensando a respeito disso, e eu entendo que amar a Deus me protege. Me protege e me faz ter escolhas pautadas na vontade de Deus. Mas acontece que esse amor, ele tem que abranger tudo de mim. Perceba que ele fala com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento ou pensamento. Ele está falando, ó, então é com tudo. Não existe espaço no meu coração para outro sentimento que não seja o amor a Deus. Todo o meu coração ama a Deus. Não existe espaço na minha alma para qualquer ressentimento, para qualquer trauma, porque com toda a minha alma eu amo a Deus. Não existe espaço para outro pensamento mundano ou carnal na minha mente que não seja pensar em Deus enquanto eu o amo. Isso é amar a Deus com tudo o que há em mim, com tudo o que há em mim. E essa é a expectativa de Deus para nós. A expectativa de Deus sempre é o amor, sempre é a paixão. E eu me lembro que quando Jesus vai falar com Pedro, em determinado momento, e você conhece bem essa passagem, quando Jesus vai falar com Pedro a respeito de apacentar suas ovelhas, ele questiona Pedro justamente a respeito do seu coração.
Ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Qual é a sua motivação em continuar comigo? Sabe que, conhecendo ali essa passagem, a gente pode perceber que Pedro, ele havia acabado de ser testado no seu amor por Jesus. Ele havia acabado de passar por esse momento de teste, onde ele havia se garantido: não, eu vou, vai dar tudo certo, Senhor, pode contar comigo, eu não vou te abandonar. Mas Pedro passou por um teste. Sabe, queridas, eu também. Eu sempre disse que eu amava a Deus, sempre dei o meu melhor, mas chegou o dia na minha vida onde eu também fui testada no meu amor por Deus. As minhas declarações, as declarações da minha vida toda foram colocadas à prova. O meu testemunho estava iniciando a respeito disso, de amar a Deus. Quando nós nos casamos, com aproximadamente 2 anos, eu fui diagnosticada com esterilidade sem causa. E isso levou 6 meses. 6 anos, desculpe. Nós, por 6 anos, nós tentamos ter filhos e não conseguíamos. Nós desejávamos demais, era o sonho do nosso coração. Mas depois de muitos tratamentos, depois de muita pesquisa, então veio esse diagnóstico: Suelen, você tem esterilidade sem causa. Não há motivo, vocês estão tudo bem. Então, naquele momento, meu coração quis se abalar, mas eu percebi que Deus estava, então, testando o meu amor para com Ele. Eu me lembro de ter percebido: não, agora eu preciso mesmo reafirmar o meu amor por Deus. Então eu disse: Deus, eu te amo, mesmo que o Senhor não me der aquilo que eu mais sonho na minha vida. Eu vou continuar te amando mesmo assim. Algum tempo depois, eu engravidei. E nós estávamos vivendo o melhor momento de crescimento da igreja até então. E todo mundo vibrava com a gente na expectativa de engravidar. Todo mundo orava, torcia por nós. E eu me lembro que eu peguei o resultado do teste de gravidez na quinta-feira à tarde. E quando foi no domingo à noite, nós contamos para a igreja. Eu tenho a cena certinho na minha memória. Quando nós falamos para a igreja que nós estávamos esperando um bebê, as pessoas pularam da cadeira, as pessoas vibravam e gritavam e choravam, e aquilo foi tão lindo, e nós ficamos muito felizes. Eu e Cezinha fomos para casa. No outro dia, na segunda-feira de manhã, então nós começamos a receber flores e cestas e presentes. Mas naquele dia eu amanheci, eu percebi que havia algo errado. Eu estava me sentindo diferente. E quando foi na parte da tarde, eu comecei a sentir algumas cólicas. E o Cezinha não estava, eu estava sozinha na minha casa. E eu me lembro que eu deitei. E quando eu deitei, eu não entendi muito bem, primeira gravidez. E eu coloquei a mão na minha barriga. Então eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E Ele disse: Suelen, se você me pedir, eu deixo esse bebê no seu ventre. Mas o que eu tenho para fazer vai atrasar um pouco. Ele disse bem assim. Queridas, eu sabia que naquele momento Deus estava esperando a minha resposta. O que eu ia responder. E eu decidi ficar em silêncio. Eu não pedi para Deus segurar aquele bebê no meu ventre. Então eu percebi que Deus entendeu a minha resposta e eu estava optando pela obra. E eu abri mão do meu sonho. E um tempo, na semana seguinte, nós tivemos um dos maiores batismos da nossa igreja. E eu pude naquela época dizer: Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Eu afirmo o meu amor para contigo. Então, mais ou menos 1 ano e meio depois, aliás, desculpa, na ocasião, na hora que eu falei isso, quando eu falei a Deus, quando eu me calei e dei minha resposta para o Senhor, eu tive uma cólica muito forte e eu tive ali um aborto espontâneo. Então, 1 ano e meio mais ou menos depois, eu engravidei de novo. E
Então foi aquela festa de novo, tudo se repetindo, mas eu e o Cezinha a gente ficava, você ouviu alguma palavra de Deus pedindo para renunciar? Eu, não, dessa vez. E a gente passou um tempo assim, vasculhando isso, né, tentando ouvir, parece que agora Deus não vai pedir para nós abrirmos mão desse filho. E foi muito gostoso, passei um tempo muito bom, até que um dia, numa determinada altura, não me lembro muito bem com quantas semanas, eu comecei a ter sangramento. Então eu descobri que eu tinha placenta prévia, que é a placenta baixa. Então o bebê queria muito nascer, apressadinho, e eu tinha muito sangramento. E eu tive que ficar ali de repouso absoluto, até quando eu completei 34 semanas. Então um dia, o médico já havia me liberado um pouquinho para dar leves caminhadas dentro de casa. Eu me lembro que estourou, como eles dizem, um bolsão de sangue. Eu tive um sangramento muito forte e naquele dia não deu para segurar. O Cezinha pegou o carro, veio, me pegou. Eu lembro que nós fomos até Guarapuava, uma cidade vizinha aqui, 110 quilômetros. Ele correu demais. E eu achei que eu ia morrer, entreguei minha vida a Deus, entreguei meu bebê, despedi do Cezinha. As próprias enfermeiras que me receberam no hospital acharam que eu também não ia aguentar. Mas naquele dia, graças a Deus, Deus me deu de presente o meu Lucas. O Lucas. E ele nasceu de 34 semanas, mas foi um parto prematuro. Então o Lucas foi para a UTI neonatal. E ele ficou lá, e quando ele completou 8 dias, um dia eu fui amamentar. Eu tinha que ir de 3 em 3 horas dar mamar. E eu me lembro que eu cheguei lá de manhã para dar mamar e eu percebi que o Lucas estava diferente. Ele gemia um pouco. Então eu comentei com as enfermeiras e elas disseram, olha, ele deve estar com cólica, você deve ter comido algo que deu cólica nele. E eu dizia, não, eu tenho certeza, meu filho está diferente. Nesse momento, Deus preparou que a médica chefe da UTI, ela entrasse lá e ela olhou a criança e ela já teve ali um diagnóstico guiado por Deus. E ela já começou a falar para os enfermeiros, passe tal e tal medicação, eu quero tal exame. E ela virou para mim e para o Cezinha e disse, pai, mãe, vocês não precisam voltar mais. Eu sei que vocês moram em outra cidade, podem ir para lá para descansar. E naquele dia, o Lucas foi diagnosticado com infecção generalizada. Eu me lembro que nós voltamos para nossa casa, o caminho de Guarapuava para Laranjeiras do Sul foi o caminho mais difícil da minha vida. Nós pensamos que quando a gente voltasse, ia voltar com o nosso filho nos braços, mas eu não o tinha e não tinha certeza se ele viveria. Então eu me lembro que eu cheguei em casa e eu sentei na poltrona de amamentação, o Cezinha se ajoelhou do meu lado e nós choramos. E nós clamamos a Deus para que ele vivesse. Nós pedimos, Senhor, por favor, deixa o meu filho viver. Mas, Senhor, se o Senhor levar, ainda assim, eu vou continuar te amando. Eu vou continuar vivendo para o Senhor. Sabe, queridas, quando nós voltamos para Guarapuava, no dia seguinte, a doutora disse assim, olha, o Lucas ficou horrível. Foi essa palavra que ela usou. Nós quase o perdemos. Mas agora nós já passamos toda a medicação. E agora nós vamos ver como ele vai reagir. Foram 28 dias de UTI. Na época, na UTI, eu desenvolvi psoríase aqui no couro cabeludo. Tamanha tensão. Mas com 28 dias, Deus operou um milagre. E o Lucas viveu. E teve saúde. Então nós recebemos alta e fomos para nossa casa. E a gente pensou, eu pensei, tá, agora resolvido. Passei no teste de Deus. Agora nós vamos viver uma vida feliz. Claro, com todos os cuidados de prematuro. Quem é mãe de prematuro sabe toda a asepsia que é necessária. Mas então, quando o Lucas completou 2 meses de vida, no dia que ele completou 2 meses, eu recebi uma ligação terrível. Foi a ligação da pediatra do Lucas. Ela disse, olha, nós fizemos os exames no Lucas e ele está com hidrocefalia, má formação no crânio e um tumor
aqui na testa. Ele precisa operar urgente. Estejam aqui em Guarapuava amanhã de manhã. Aquilo, meu sangue foi no pé. Parecia que eu saí do corpo, voltei, eu não sei nem explicar qual é a sensação que eu tive naquele momento. Do meu filhinho de 2 meses tão pequenininho, ter que passar por uma cirurgia. E eu me lembro que nós fomos encaminhados para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é uma referência na América Latina. E nós precisávamos de um milagre, nós precisávamos que lá nesse hospital abrisse vaga para a cirurgia e para a UTI ao mesmo tempo, para que o Lucas pudesse fazer a cirurgia. Nós corremos com ele para lá, com o coração estraçalhado, doendo demais. Nós corremos com ele para lá e eu me lembro que o neurocirurgião veio nos receber ainda na fila ali para internamento. Ele olhou os exames do Lucas e ele disse: nós precisamos operar com urgência porque isso é grave. A primeira vez que esse menino bater a cabeça, ele morre. A hidrocefalia, não sei para quem não sabe, a cabecinha da criança ela começa a crescer porque o cérebro ele vai produzindo líquido, líquido não para, então a cabeça que ainda não está fechada, né, ela começa a ficar maiorzinha. E devido também à má formação no crânio, ele tinha buracos no osso da cabeça, no crânio. Quando a gente ia passar a roupinha dele, a gente às vezes sentia que o dedo da gente afundava na cabecinha dele. E a gente percebia que aqui era altinho, que tinha esse tumor na testa. O médico falou: olha, nós vamos precisar operá-lo. Então vai o jejum de novo, porque ele já tinha feito quando ele nasceu 3 dias, depois mais muitos dias. Logo depois da infecção generalizada. O Lucas entrou em jejum. E no outro dia de manhã, nós levamos ele. E lá, quando você vai operar o seu filho, os pais eles ficam o máximo de tempo possível com o filho enquanto ele estiver acordado. Então são os pais que colocam na mesa de cirurgia. E o Cezinha foi porque eu não consegui. Cezinha foi, colocou o Lucas na mesa de cirurgia, sedou ele, né, com aquele, um cheirinho que eles falam, né, sedou ele. Quando ele dormiu, ele orou com os médicos e nós fomos para uma sala de espera com todos os outros pais que estavam com seus filhos operando. E aquele tempo foi um tempo muito difícil, aquela espera de cirurgia. O médico chegou antes da cirurgia e ele disse para nós: pai e mãe, vocês têm noção do risco dessa cirurgia? O filho de vocês pode não sobreviver à cirurgia. Nós vamos colocar uma válvula, um dreno, nós vamos perfurar o crânio dele. E tem um caninho que vai passar aqui por trás. Nós temos que desgrudar a pele da carne para que esse caninho passe. E ele vai vir até na barriga, onde o dreno vai estar, a válvula estará na barriga. Então, o corpo dele pode rejeitar a válvula. Ele pode fazer meningite, porque passa muito perto da meninge. Ele pode ter uma infecção hospitalar. E ele disse bem assim: e o filho de vocês provavelmente não vai mexer o lado esquerdo. Então, quando ele voltar da anestesia, vocês não se assustem. Aquele tempo foi um tempo muito difícil. E eu me lembro que eu senti o confronto novamente no meu coração, o teste de novo em mim. E eu pude dizer para Deus: Deus, eu te amo, eu ainda te amo acima de todas as coisas. Sabe, naquela sala de espera, nós tivemos também oportunidade de falar de Jesus para os pais. Nós falamos para todos os pais que estavam esperando os filhos serem operados. Nós falamos da bondade de Deus. Nós pregamos o Evangelho. Então o Lucas voltou da cirurgia e ele foi para o quarto. E quando ele voltou da anestesia, Deus tinha feito um milagre. E meu filho estava mexendo tudo, completamente normal. Poucos dias depois nós recebemos alta. E o Lucas era uma criança normal. Ele fez fisioterapias para que ele pudesse engatinhar, para que ele pudesse andar. E nós estávamos então vivendo um tempo onde a gente pensou: o pior já passou, agora já foi. E então quando foi 10 para 11 meses, nós tivemos outra notícia. E a pediatra ligou novamente e ela disse: olha, o Lucas está novamente com hidrocefalia, a válvula parou de funcionar.
A válvula parou de funcionar, só que dessa vez o estado de hidrocefalia é pior do que o primeiro. Irmãos, aí você imagina tudo aquilo de novo. Eu comecei a tremer e a gente fica sem chão, essa é a palavra, é indescritível. E nós corremos de novo com ele para Curitiba. Então lá o médico falou todas aquelas coisas de novo. E então nós pudemos reafirmar mais uma vez para o médico: nós cremos em Deus, nós cremos em Deus. Ele já fez várias vezes e na última ele fez e agora ele vai fazer. Mas dessa vez o médico havia falado assim, ele falou assim: olha, dessa vez é provável que ele não mexa nada quando voltar da cirurgia. É provável que ele não mexa, porque a hidrocefalia agora foi pior. Queridas, para você que não sabe, a criança que ela tem hidrocefalia, ela tem dores fortíssimas na cabeça. Ela tem convulsões. E como vai apertando o cérebro, vai comprimindo, então vai comprometendo coordenação motora, pode ficar cego e até a parte cognitiva também fica comprometida. O Lucas, então, foi mais uma vez para a sala de cirurgia. Dessa vez fui eu que coloquei ele lá na mesa de cirurgia. E quando eu coloquei ele lá, naquele momento, eu me lembro que eu coloquei a mascarazinha de sedação nele, e ele foi falando, ele já falava, ele olhava para mim, ele dizia: mamãe, mamãe, e foi sumindo. Então eu fechei os olhinhos dele, e aquela foi a pior cena da minha vida. Então eu orei ali com os médicos e saí, e eu disse: Deus, eu te entrego meu filho, mas eu quero dizer mais uma vez, eu continuo a te amar. Eu continuo te amando e dedicando a minha vida a te servir. E mais uma vez naquela sala de espera nós pregamos para todos os pais que estavam lá. Nós falamos de Jesus, nós reafirmamos ali a nossa fé. E dissemos a Deus, dissemos a Ele o quanto nós o amamos. O Lucas voltou da cirurgia, voltou da anestesia. Para a honra e glória do nome do Senhor mais uma vez. O Lucas voltou em perfeita saúde, mexendo todas as partes do corpo. Ele não tinha mais, ele foi curado da malformação no crânio. O Lucas foi simplesmente curado do tumor na testa. Hoje ele é uma bênção, é aquela criança que corre por tudo, serelepe. Pessoal na igreja, eles gostam que o Lucas faça arte. Às vezes eu até fico brava, mas eles gostam que o Lucas faça arte. Ele fala assim: pastora, nós estamos celebrando o milagre. O milagre. Eu falo: é verdade, vamos celebrar. E Deus operou mais uma vez na nossa vida. Então a gente achou que estava tudo certo, e glória a Deus. E vivemos ali um tempo maravilhoso. E por fim, com 2 anos e meio, nós recebemos mais uma vez a notícia, uma notícia difícil. Claro que não como das outras vezes, mas no meu coração já havia machucado, um machucado muito grande. Então a doutora ligou e eu me lembro dessa cena certinho. Eu atendi o telefone, era ela, e eu estava esperando justamente o resultado de um exame, um ultrassom que ele havia feito, de rotina. Então eu me lembro que eu peguei o celular e ela disse: Suelen, o Lucas está com pedras na vesícula. Essas pedras, elas foram formadas pela medicação que ele tomou quando ele ficou na UTI, que ele teve infecção generalizada. E na maioria dos casos, essas pedras tendem a sumir ali com 6 meses, mas não sabemos por que com o Lucas não sumiu. Não sabemos. E eu me lembro que ela disse: Suelen, o Lucas vai precisar operar mais uma vez. Nós precisamos retirar essas pedras porque a reação das pedras se moverem, elas podem parecer com os sintomas de que a hidrocefalia voltou, de que a válvula parou de funcionar, e nós podemos confundir e perder tempo. E nesse perder tempo, o Lucas pode perder algum movimento, pode ficar cego. Então nós precisamos retirar essas pedras. Quando ela falou que o Lucas ia precisar operar, mais uma vez eu senti meu sangue descendo nos pés. Eu me lembro que eu estava apoiada num portãozinho do jardim da minha casa. E quando ela disse essa palavra: o Lucas vai precisar operar, eu não ouvi mais nada do que ela disse. Eu fechei os meus olhos e eu lembro que eu dizia: não, eu não quero isso. Então eu disse assim: Deus, me ajuda.
Eu disse isso dentro de mim. Então aconteceu algo nesse momento. Aconteceu que quando eu abri os meus olhos, não eram mais os meus olhos. Eram olhos de leão. Eu via de dentro para fora, mas o meu olhar era o olhar de um leão. E eu estava olhando para frente, eu tinha um foco. Eu tinha um alvo e eu me sentia determinada. Eu sentia, não, nada vai me parar. Eu não tenho medo, eu vou seguir. Aconteça o que acontecer, eu vou adiante. E aquilo eu senti dentro de mim um impulso interior e eu disse, eu vou para cima. Então o Lucas foi mais uma vez para a cirurgia. Ele retirou as pedras e foi tudo bem. O Lucas, ele é maravilhoso, ele é terrível, bagunceiro pra caramba, mas ele é perfeito. É um menino que adora, que fala de Jesus, é um menino que recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas aos 4 anos. Eu louvo a Deus por isso. Deus fez uma obra. Mas eu tive a oportunidade em cada fase dessa trajetória na nossa vida. Eu senti que Deus testava o meu coração. Tudo aquilo que eu dizia a vida inteira, tudo aquilo que eu afirmava, que eu vasculhava, eu percebia Deus me perguntando, Suelen, tu me amas? Suelen, você me ama? E eu pude dizer mais uma vez, sim Deus, eu te amo, eu te amo. Em 2018, Deus me deu uma bênção, mais uma bênção. Eu me lembro que Deus falou para mim assim, eu estou encerrando um ciclo na sua vida. Então eu engravidei do Davi, meu amado Davi. E a gravidez, né, quando eu descobri a gravidez, Deus disse para mim assim, através dessa gravidez, através dessa criança eu estou te trazendo cura. E eu recebi aquela palavra para a minha vida. Gente, o Davi, a gravidez foi maravilhosa. Eu andei de salto, eu pulei, eu saltei, eu fiz de tudo. O parto foi maravilhoso. Eu fui um dia antes para Guarapuava. Eu arrumei meu cabelo, fiz as unhas. O parto foi do jeito que eu sonhei. E Deus me trouxe cura, tem me trazido em cada detalhe através da vida do Davi. O Davi é uma criança, gente, que ele bate tanto a cabeça. Penso o quanto que ele bate a cabeça, que eu falo que isso é para me tratar. A palavra que havia sido liberada sobre a vida do Lucas, nós rejeitamos. E o Davi bate tanto a cabeça, eu falo, é para me curar. E eu estou aí hoje com essas 2 pedras preciosas. E eu posso afirmar para você, em nenhum momento desses de luta, eu pensei em desistir. Sabe, queridas, eu não vou parar. Eu não vou parar. Sabe por quê? O meu amor por Deus me move. Quando eu percebo que uma luta grande está se levantando ali na minha vida, então eu sinto aquele impulso interior dentro de mim, me movendo para cima. Vai, luta até o fim. E sabe, não porque eu acredite que eu vou conseguir por mim mesma, não, mas porque eu percebo que é algo de Deus me impulsionando de dentro para fora. Sabe, eu converso e eu atendo muitas pessoas que na hora da luta, quando chega o momento da dificuldade, elas querem desistir da vida com Deus. Elas querem largar ministério, elas se decepcionam, elas permitem que a decepção entre no seu coração e afaste elas do Senhor. Sabe, não é fácil passar por lutas. Não é fácil, é difícil. A gente fica muitas vezes com medo. Mas eu me lembro da declaração do rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus, em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Em Ti. O meu olhar é olhar de leão. É cara de leão, eu vou para cima. Porque os meus olhos estão postos no Senhor. Eu vou continuar, queridas. Eu vou continuar, eu vou me submeter, eu vou fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus e eu sei. A Bíblia fala, Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não é fácil na hora da luta. Não é fácil na hora da dificuldade se manter fiel a Deus.
manter o nosso coração amando Ele acima de todas as coisas, amando Ele com tudo que há em mim. Muitas vezes eu vou querer lutar contra a minha própria carne, contra a minha própria alma. Em Gênesis capítulo 45, o texto que nós lemos ali, eu vejo José como um menino que aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. E por conta disso, ele guardava dentro dele as leis do Senhor com tanto zelo, com tanto amor. Ele semeou com muitas lágrimas e não foi fácil. José passou por lutas, além de grandes, longas. Eu me lembro que quando nós estávamos nesse período de guerra, de luta aí com o Lucas, um pastor amigo nosso chegou para nós e disse: nós estamos preparados para lutas grandes, mas nós não estamos preparados para lutas longas. Porque quando uma grande luta se levanta sobre a minha vida, ela vem e eu reúno todas as forças em mim e eu vou para cima e logo ela cessa. Mas quando entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, vem ano e sai ano e eu continuo naquela luta, parece que as forças se vão. Mas o coração de José era voltado completamente ao Senhor, completamente para Deus, e isso fez com que ele suportasse firmemente as lutas, as dificuldades. Isso fez com que o desejo de vingança não tomasse conta do seu coração, com que o trauma não dominasse a vida dele. O amor de José por Deus fez com que ele enxergasse que tudo isso, em meio a tudo isso, Deus tinha um propósito que era maior do que qualquer coisa. A Bíblia fala que quando José encontra os seus irmãos, e eu acho esse momento tremendo, a Bíblia fala que ele chora alto, ele chora gritado. E nesse momento, me parece que é ali a luta de José com a sua alma, para que ela não interfira contra os traumas, contra ressentimentos, para que ele pudesse mais uma vez agir de acordo com a palavra de Deus, para que ele pudesse mais uma vez usar de misericórdia para com seus irmãos, ser fiel ao Senhor. O amor de José para com Deus fez com que anos de luta, anos de sofrimento fossem superados, fossem revertidos em grande vitória, em um testemunho maravilhoso que nós temos hoje. Sabe, eu quero afirmar todos os dias: eu amo o Senhor, e mesmo no meio da luta eu vou permanecer nele. Porque eu me lembro da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que eu vou vencer. E eu vou para cima. Haja o que houver. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Então é nesse espírito que eu vou enfrentar as minhas lutas. É nesse espírito que eu vou permanecer no Senhor. Romanos 8, 28 diz assim: Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Querida, não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, se você ama a Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu favor. Mesmo a maior e a mais intensa das lutas, até mesmo ela, Deus tem um propósito. Deus vai dar um fim, uma finalidade. E você vai poder ver a mão do Senhor em todo esse tempo. Eu quero finalizar dizendo um último texto para você, do meu coração. 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9, a Bíblia fala: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Um coração inteiro de Deus, um coração inteiro dEle é o grande segredo para provar a força de Deus. Sabe, a maior decisão da nossa vida, depois da decisão de decidir por Jesus, é claro, é decidir amar a Deus com todas as minhas forças. É decidir amar a Deus com tudo que há em mim, com todo o meu coração, a minha alma, com todo o meu entendimento. Ame a Deus com tudo que há em você. Eu quero te encorajar, te estimular a isso nesse momento.
todo o restante vai depender disso. Sabe, ainda hoje eu sigo sondando o meu coração. Eu sempre faço essa sondagem, peço ao Espírito Santo para me ajudar, para que eu possa rever as minhas intenções. Eu não posso parar de fazer isso. Eu não posso parar. Eu decidi amar a Deus. Eu decidi amar a Deus acima de todas as coisas. E hoje eu posso fazer uma declaração, e em todo o tempo eu fiz. Quem me ouviu nesse tempo de luta sabe que eu disse bem alto: Satanás, aconteça o que acontecer, você vai cansar de me ver seguindo a Deus. Aconteça o que acontecer, você vai cansar de me ver amando a Deus. Essa é a resolução do meu coração, do meu espírito, da minha alma, da minha mente. Eu decido isso, em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você. Eu quero encorajar você nesse momento a não desistir, a permanecer, a continuar, mesmo que a luta seja grande, mesmo que a luta seja longa. Eu quero orar por você agora. Você que está enfrentando essas lutas, você que está enfrentando esses traumas, para que você consiga superá-las, para que você consiga passar fielmente, tendo o seu coração fiel ao Senhor, para que você consiga passar sem que o seu coração pense, pondere a possibilidade de desistir da vida com Deus, ou sem que você duvide um minuto sequer da bondade, da fidelidade do Senhor para com a sua vida. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, é onde você está. Você que pode, coloque a sua mão no seu coração. Esses dias eu ouvi uma música que me marcou, e essa música dizia: eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer, eu quero a ti. Eu desejo, Senhor, que essa seja uma verdade na minha boca, no meu coração, na minha mente, na vida das minhas irmãs que estão me ouvindo agora. Eu desejo que essa seja uma verdade. E eu declaro em nome de Jesus, mulheres que amam a Deus, mulheres que são apaixonadas completamente, que amam com tudo que há dentro de si, corpo, alma, entendimento, tudo, mente, tudo. Ame a ti. E que esse amor guarde a vida delas. Faça com que elas tomem suas decisões na hora da luta, pautada na palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre elas agora uma unção vindo sobre elas, unção de ousadia, o impulso interior, o olhar de leão, para que elas possam enfrentar as suas crises, as suas lutas, sabendo o Deus a quem elas servem, tendo consciência de quem é o Deus a quem elas decidiram amar. E tendo consciência também, Senhor, que se o Senhor não fizer, não tem problema, porque eu tenho o Senhor. E eu declaro sobre a vida de cada mulher aqui, que esse amor, a partir de hoje, vai fazer parte das suas vidas. Ajude, Senhor, aquelas que ainda não conseguem sentir esse amor. Eu peço para que o Senhor traga uma firme decisão neste momento. Que elas te desejem acima de tudo e qualquer coisa. Eu profetizo isso sobre a sua vida, minha amada, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai poder testemunhar muitas vezes, testemunhos ainda maiores, testemunhos que vão fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu profetizo isso sobre a sua vida, porque você decide hoje amar a Deus, em nome de Jesus, com tudo que há em você. Em nome de Jesus. Amém.